Será que Dorival Júnior tá acabando com o Esporte Clube Corinthians? Vamos tá vendo essa opinião aqui do mano da Energia FM. E meu fator, se você apoia o Esporte Clube Corinthians, você vai deixar o seu like e vai se inscrever. Então vamos lá, sem enrolação, e bora pro vídeo. É esse o grande X da questão. E esse tipo de atitude, Motinha, tem custado caro pro Corinthians na temporada. Você sabe que todo casamento passa pelo estresse numa obra em casa, porque até... Né? Olha, os fãs pedreiros de online estavam loucos. Vamos lá, ô mano. Fala, Motinha. Vamos falar das palavras do Dorival na entrevista longa que o Dorival deu aí, falou muitas coisas. Primeiro vamos falar do jogo, que ele falou o seguinte, que quando tem oportunidade no primeiro tempo, quando a gente teve a oportunidade de fazer mais gols, e não fez, né, mano? No segundo tempo, aí deixou, aí no final empatou, né? Deixou virar e depois deixou empatar. Mais uma vez eu vou discordar da declaração do Dorival. O grande problema, Motinha, o que tem que ser combatido nesse jogo não é talvez você ter chances de marcar o segundo no primeiro tempo e não ter feito. O que o Dorival precisa explicar é o porquê o Corinthians ele faz o primeiro tempo que fez e volta jogando a merda de futebol que voltou no segundo tempo. É esse o grande X da questão. E esse tipo de atitude, Motinha, tem custado caro pro Corinthians na temporada em várias partidas. O Corinthians ele vive de tempos distintos. Então o seu Dorival Júnior, ao invés de tentar ficar... É isso que me irrita em treinador, ô Motinha. Ah, mas nós tivemos chances no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo, Mota, se a gente puder talvez aí, simbolizar o que foi, o gol do Corinthians reflete que foi o time do Corinthians no primeiro tempo. É aquele time que vai lá, por exemplo, na jogada. O Ranieri acredita que pode roubar a bola, ele vai pra cima do sistema defensivo do Botafogo, pressiona, rouba a bola na entrada da área, o Dieguinho foi inteligente, tocou de volta pro Ranieri e o Ranieri abriu o placar com 6 minutos. E o Botafogo mal tinha pegado na bola. E aí tiveram outras chances, o Mateuzinho teve 2 chances ali boas, ele finalizou 2 ali que ele poderia ter feito pelo menos um gol nessas 2 chances que ele criou, e o time do Corinthians estava com uma pegada. Agora, no segundo tempo, Mota, é impressionante como o Corinthians ele vai pro vestiário e volta mal. E isso é trabalho de treinador, cara. Não sei time, se o... Exato, Mota. Eu não sei se o time já achou que o jogo tava ganho. Porque o campeonato do Botafogo, aqui no Campeonato Brasileiro... Detalhe, eu sempre acho isso do Corinthians. Sempre quando o Corinthians tá ganhando, os caras relaxam e toma gol. A gente tem vários jogos que acontece essa mesma coisa. Vaga direta. O Corinthians ele tava naquele pelotão, Mota, que ele briga com São Paulo, com o Ceará, com o Grêmio, com o Red Bull, com todos aqueles times que estão ali pra baixo, brigando pela suposta 8ª vaga que pode se abrir se o Corinthians ou o Vasco não forem campeões da Copa do Brasil. Então, nesse ponto, Mota, o campeonato do Corinthians estava ali. E, cara, não dá pra dar um mole que tá dando. Eu não tô falando só de campeonato brasileiro, Mota. De verdade. Eu tô falando de postura. Porque esse tipo de postura acontece no campeonato brasileiro e se acontecer na Copa do Brasil pode custar caro. Então, e aí também depois, mano, ele falou sobre as condições gerais do Corinthians, né? Disse que teve muita dificuldade esse ano, relatando, né? No Corinthians, que ele não teve lugar nenhum com um elenco curto, né? E muitos jogadores lesionados. E tendo que adaptar o time, fazer jogar, né, com os jogadores que tem ali. E que ele espera, né? Falou também que o Corinthians precisa de peças que venham fortalecer e melhorar o time, né? Pro final do ano. Já falando do ano que vem, né, mano? Então, mais uma vez, Mota, e agora eu vou entrar numa crítica que eu acho que o Dorival não faz e eu não sei o porquê. Porque ele tem esse estilo paizão. E o grande treinador, ele tem que ser paizão em determinados momentos, mas ele precisa ser um cara enérgico também em momentos mais oportunos. Eu vou fazer uma crítica a um cara que eu pouco critico, Mota. Pouco critico. Mas eu acho que é pertinente a crítica. O seu Garro, 2025. Não entrou em campo, velho. Não entrou em campo. Ah, é lesão no joelho. Irmão, se tá em campo é porque tá em condições de jogo. Tem que ser cobrado. O Garro não tá jogando bosta nenhuma. E é um cara que pode fazer a diferença. O Garro é muito topetinho, toda hora arrumando topetinho pra lá, topetinho pra cá, e bola que é bom não tá jogando. Um outro cara que eu vou voltar a criticar, não é porque fez 2 gols recentemente, o tal do Yuri Alberto. De novo tá apanhando da bola. De novo tá apanhando da bola. Eu não sei se o Yuri Alberto é aquela porcaria de jogador que foi no primeiro semestre do ano passado, e depois aí ele voltou a ter uma boa fase e terminou até brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, ou se o Yuri Alberto é realmente um bagre, mano, que teve uma boa fase. Até seleção, eu não né, sei mano? de verdade. Pensaram nele, né? Exato, porque naquele momento era até oportuna a convocação dele pela bola que ele tava jogando, Motinha. A bola batia nele na entrada da área e entrava no gol. Agora, o Yuri Alberto, Mota, eu não sei se de fato ele é um bom jogador que tá com uma fase ruim, ou se ele é um bagre que teve uma boa fase.
Eu não conheço o Yuri Alberto, de verdade, porque o Yuri Alberto, ele já me mostrou as duas faces dele. Mas fato é que se o Dorival tivesse culhão e fosse um técnico realmente aí peitudo, ele põe o Yuri Alberto no banco. Tinha que pôr o Yuri Alberto no banco. Ô Mota, você tem que cobrar mais de quem pode te entregar mais. A gente não tem que cobrar mais de jogador que não pode entregar. A gente tem que cobrar mais de quem pode. Então, mas ele, naquele momento, Quintino, ele até merecia mesmo. Pô, ele brigou até pela artilharia do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, cara, de verdade, o Dorival, o que me incomoda nele, Mota, muitas vezes, é essa passada de pano que ele dá. Então, poderíamos ter marcado mais gols no primeiro tempo. Mas tem que falar da bosta que foi o segundo tempo, Dorival. O porquê o Corinthians voltou com essa postura ridícula. Quando vai passar a mão na cabeça de jogador também. O Yuri é um grande jogador, nós confiamos nele. Mas ele não pode perder 18 gols pra marcar um. Aí ele faz 2 gols numa partida, aí ele me ilude de novo. Eu vou falar, porque eu sou um baita de um otário. Na hora que ele faz 2 gols, eu falo, pô, o Yuri Alberto voltou. O Yuri Alberto voltou, agora vai. Aí de novo, passa mais 5 jogos sem marcar um gol e perdendo um monte de gol na cara. Então o Dorival ele precisa cobrar mais de quem pode entregar mais. O Dorival ele precisa espetar um pouco mais os caras que precisam ser cobrados, velho. A gente não pode cobrar, Motinha, por exemplo, do Dieguinho, que ontem fez uma boa partida de novo. É um menino aí que tá buscando seu espaço e poucas vezes aí o Dorival dá chance. 2 vezes e gostei, as 2 vezes que eu assisti. Então, mas o problema, ô Quintino, é que esses moleques eles não têm sequência. O Dorival prefere deixar um Yuri Alberto e na próxima partida, sei lá, numa dessa volta o Memphis, Yuri Alberto e Memphis e não dá sequência pro moleque que tá jogando Mike e o Yuri Alberto. Apesar de não ser a mesma posição, mas monta um esquema pra privilegiar o moleque, já que o Yuri Alberto não tá fazendo bosta nenhuma. Sabe, o Guinegão, que entrou ontem no segundo tempo também, é um cara que tem se dedicado muito mais do que o Yuri Alberto e tem correspondido muito mais também. Mas é garoto, vai bancar numa fase decisiva, banca. Porque o Yuri Alberto não tá fazendo por onde, ele não merece a titularidade hoje. Não tô falando que contra o Cruzeiro ele não precisa estar, mas esses jogos do Campeonato Brasileiro, cara, é pra dar um chacoalhão no cara, Quintino. Tirar o cara da zona de conforto. Porque o Yuri Alberto, ele tá achando que ele tá com o rei na barriga, ele tá achando que ele é sei lá, o novo Luizão, o novo Ronaldo Fenômeno, e não sai do time. É toda hora ajeitando o topetinho, toda hora que faz merda ele bate a mão acima na outra. Você também precisa se decidir. Uma hora é Finazzi bonito, outra hora é o centroavante da seleção. Tu também tem que se decidir, cara. Não, mas o centroavante da seleção, não falei que ele era esse ano, não. O ano passado ele mereceu. Mas falou, esse ano... Falou da mesma não, esse pessoa. Ano não. Ano passado falou. Então, mas é isso. É o que eu falei agora há pouco, Quintino. Eu não sei o Yuri Alberto, o que ele é. Se ele é um bagre que teve uma boa fase, ou se ele é um jogador que tá em má fase. Porque ele já me mostrou as duas faces dele. Mas de verdade eu tô achando que é um bagre que teve boa fase. Eu acho que é um bagre, exatamente. De acho que é todo um o momento bagre. do Yuri Alberto no Corinthians, eu acho que ele deveu mais do que ele entregou. Mas enfim, Motinha, o que mais? Vamos lá, então já pensando no Cruzeiro, né, mano? O Dorival vai entrar com o time misto. Meu fator, deixa o seu like, se inscrever porque é muito importante. E até o próximo vídeo.